Bom, pessoal, eu me chamo Bruna Luiza Gago, né? Eu sou uma mulher gaga, sou também mulher trans, sou autista, tenho TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, e tenho ansiedade generalizada. E bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a interseccionalidade na neurodivergência. E acredito que esse tópico é muito importante, ainda mais quando nós falamos sobre deficiências. Eu vou partir muito do ponto do autismo e vocês vão entender o porquê que eu vou partir desse ponto. Assim, em grandíssimo resumo, né, o autismo ele está muito ligado a questões LGBT, muito ligado, absurdamente ligado, e também a outras deficiências. Normalmente, o autismo vem junto de várias comorbidades, que é normalmente como chamam, né? São deficiências coexistentes. Então, vamos lá. Para começar, eu gostaria de falar sobre a empregabilidade de pessoas deficientes, né? Infelizmente, nós vivemos num país extremamente capacitista. A taxa de emprego de pessoas deficientes é bem menor do que a média no geral, né? Tanto de homens quanto de mulheres. E, tudo acaba se interseccionando pra caramba, né? Não tem como desassociar identidade de gênero, sexo biológico, deficiências umas das outras, porque não é uma hegemonia as deficiências também, né? Existem pesquisas que mostram que, dependendo da deficiência que você tem, você pode ou não conseguir um emprego com mais facilidade. Então, assim, quando nós falamos de pessoas deficientes, também não estamos falando que as taxas de desemprego são iguais para todo mundo, né? Quanto mais neurodivergências você tiver, mais você vai ser punido, né? E justamente, né, interseccionalizando principalmente a gagueira e o autismo, nós vemos como isso prejudica absurdamente assim para o mercado de trabalho. Por quê? O autismo, né, um dos critérios diagnósticos é justamente essa dificuldade na comunicação social, na interação social. E quando nós falamos de pessoas gagas, também acaba tendo esse mesmo ruído social, né, bem entre aspas. Né? Porque, assim, mesmo que a gagueira seja leve, ela vai ser lida de uma forma socialmente, né? Ela vai ser lida de uma forma patologizante, né? As pessoas vão punir essa pessoa por ela estar gaguejando, né? A gagueira, ela é muito estereotipada na mídia, ela é muito estereotipada na sociedade. Ela é estereotipada de um jeito extremamente negativo, né? De, se você gaguejou, você tá mentindo. Se você gaguejou, você é uma pessoa insegura. Se você gaguejou, você pode dar um eventual problema, né? Independente do cargo que você estiver exercendo. E junto do autismo, isso só complica, assim, pra caramba. Eu sou da área da comunicação, mas vocês podem ver que eu não gaguejo tanto. Pronto. Tá. É, Posso continuar, né? pode. Certo. Bom, como eu estava dizendo, né, eu sou da área da comunicação. Eu já fiz 2 anos de teatro em um projeto internacional, né? Isso em 2012 e 2013. Isso, querendo ou não, me ajudou muito, né? Não só da questão da minha segurança, né? Autoconfiança, assim, de eu ter voz, de eu poder me comunicar, mas também de alguma forma com mascaramento, né? Porque como gaguejar é uma vergonha socialmente, né, bem entre aspas, né, como é lida socialmente, eu desde muito nova me mascaro e acredito que a maioria de vocês, que são pessoas gagas também, já sofreram muito com isso. E junto disso também vem o mascaramento do autismo. E hoje, né, por eu ser assumidamente uma mulher trans, devido à minha voz e tal, e ela ser lida de uma forma também pela sociedade, eu acabo tendo que me mascarar às vezes e feminilizar minha voz de forma forçosa, e não é uma questão de não aceitamento da nossa existência, né? Ou como pessoas deficientes, neurodivergentes, como pessoas trans, né? Que nós não estamos nessas categorias de deficiência, né?
mas infelizmente nós sabemos no mundo que nós estamos inseridos, né? Nós sabemos que a sociedade é muito punitivista, a sociedade ela gosta muito de julgar as pessoas por quem elas são. Infelizmente é isso, né? Hoje mesmo eu sofri misgênero, sabe? Simplesmente por sair de casa e eu extremamente feminina. Então, assim, é uma recorrência, é sempre uma cobrança social. E imagino como seja para mulheres trans, por exemplo, ou homens trans, que não veem a necessidade de fazer uma hormonização, porque nós não somos obrigadas a fazer isso. Assim como a pessoa gaga também, eventualmente, ela não é obrigada a se mascarar tanto, a não existir como uma pessoa gaga na sociedade, né? A simplesmente desaparecer em sua existência como pessoa com deficiência, simplesmente por conta de todas essas cobranças sociais. E falando mais especificamente da gagueira, a gagueira, né, a pessoa gaga, ela não tem seus direitos políticos preservados. Tem pessoas que, por serem gagas, não passam em testes psicológicos, por exemplo, para concurso público, né? Então, assim, como não consideram a gente PCD, mas eventualmente a gente dá problema, eventualmente a gente não passa num concurso público simplesmente por sermos pessoas gagas, né? Ou somos PCD ou não somos PCD. Tem que haver um consenso nisso, né? Tem que ter uma praticidade nisso. Porque senão, assim, né? Eu acredito muito que a gente tem que lutar, sim, por nossos direitos a cotas e tudo mais, porque nós sofremos muito durante a nossa vida. Muito, sabe? Nós somos negadas de emprego, nós somos negadas de acessar determinados espaços porque vão rir da nossa cara, né? É muito complicado. Já do autismo, né, por maiores dificuldades que tem, até mesmo para se conseguir um laudo, né, porque não é todo psiquiatra que entende de autismo, não é todo psiquiatra que quer investigar, e não é toda pessoa que sabe aplicar um teste neuropsicológico, né, que é o teste que normalmente se faz para identificar o autismo, né, com testes como o SRS-2, né, que inclusive dá um nível de suporte mais ou menos da pessoa, né, enfim, é uma acessibilidade muito difícil. Tem muita pessoa que parte apenas do modelo biomédico, num sentido de você só virar autista com o laudo, e até você não ter esse laudo, tudo o que acontece com você, de humilhação, de falta de acesso, de risos, de falta de acessibilidade, enfim, tudo isso parece que se justifica por você não ter um laudo, sabe? Como se fosse algo razoável, digamos, né? E nós sabemos que não é razoável, né? De maneira alguma, né? Se a pessoa precisa de um suporte, ela não precisa de um suporte a partir do laudo. Ela precisa de um suporte desde muito antes disso. A gente não pode justificar isso não tem o laudo, né? Podemos ver, por exemplo, das próprias pessoas gagas também, né? Tipo, a gente já sofre, talvez de forma mais nítida para a sociedade, né, do que o autismo. O autismo muitas vezes se mascara muito mais fácil, né? Deixa eu ler a mensagem do Ash. É todo psiquiatra que entende. Uma forma gentil de dizer isso, inclusive, porque quase nenhum. Exatamente, quase nenhum, e bota quase nenhum nisso. Tanto, eu posso contar um pouco da minha experiência com vocês e pretendo fazer um vídeo para o meu canal, né, mais especificamente sobre isso, de como eu consegui o meu laudo. Tipo, eu tive a possibilidade de fazer atendimento com um psiquiatra que eu já sabia que laudava autismo, né, inclusive com meu amigo Ricardo Oliveira, né, do canal Autismo Pensante, que, enfim, né, faz alguns conteúdos comigo. Então, eu passei no psiquiatra dele de forma online, num preço, assim, razoavelmente acessível, e tive acesso ainda estou tendo, inclusive, né, a terapia de forma gratuita, isso por conta de toda a minha condição financeira, né, eu ainda estou desempregada, sou mulher trans, sou autista, sou gaga, tenho TPS, tenho ansiedade generalizada. Tipo, eu tô sendo punida de várias formas. Poderia ser punida ainda de forma racial, se eu fosse uma mulher negra? Obviamente, né? E seria tudo muito pior. Mas
Em resumo, eu tô tendo a terapia de graça e o único custo que eu tive, assim, nesse processo, pelo menos de forma terapêutica, né? E também não é qualquer psicólogo que pode fazer aplicação de teste, tá? Tem que ser um neuropsicólogo, que é muito mais caro. Uhum, Conversei com amigos meus autistas, é tipo de sim, 3, 4, 5 mil reais. O teste, uhum. o teste, É, né? Fora todas as outras dificuldades. o Bruno, Pode falar. uma. Não, só pra complementar, tipo, a sua fala, porque toda tipo, essa questão, né, tipo, do acesso, tipo, ao laudo, do processo, tipo, não só um laudo, mas é um psiquiatra que tenha, tipo, essa, esse entendimento, essa compreensão, né, tipo, do autismo, porque, tipo, a gente sabe que, tipo, é, muitos psiquiatras, né, por eles virem, tipo, das ciências médicas, né, tipo, eles agem com muita, tipo, arrogância, com autoridade, como muito médico, né. É óbvio que tem exceções, tipo, tipo, eu não digo isso que seja tipo, exclusivo das ciências médicas, porque eu que fiz ciências sociais, eu sei que também tem muita gente que age com, tipo, com arrogância e autoridade, mas enfim, é, isso é uma questão importante também, no sentido tipo, de que é, aí você tem já um outro atravessamento, tipo, já que a gente está falando de interseccionalidade, porque é o de classe, né? Tipo, que é uma coisa Perfeito. elitista, né? Tipo, as pessoas que têm tipo, alguma condição financeira ou algum suporte dos pais, porque às vezes, tipo, a pessoa, tipo, ela vem por classe média, mas os pais tipo, a recusam, abandonam, então ela tipo, não tem recurso por tipo, ser trans, por, enfim, tipo, ser tipo, um divergente. É, e, enfim, tipo, muitas vezes tipo, isso fica determinado pela sua capacidade financeira, né? Então, são vários níveis de barreiras, né? Porque a pessoa tem que enfrentar, né? Completamente. E não só isso, né? Nós podemos falar, por exemplo, né? Tipo, tem a ver com pausa de classe, mas não se limita só a isso, né? Uma mulher trans, ela pode simplesmente ser expulsa de casa, né? Independente da classe social que a família está inserida, ela sendo expulsa de casa, não tendo o menor apoio de ninguém, estando desempregada, com uma possibilidade alta também de ser uma pessoa com deficiência, porque assim, quando nós falamos de pessoas autistas e também de pessoas trans, né, nós estamos falando de uma classe que tem 8 vezes mais chance de serem pessoas trans. Então, assim, além da transgeneridade, que já é muito difícil no Brasil, né, o nosso país bate recorde há 15 anos seguidos de assassinato de mulheres trans. O nosso país ainda não tem uma contabilidade adequada de pessoas trans no Brasil. O IBGE, né, eles estavam usando como parâmetro de pesquisa, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas agora esse ano, né, tipo, qual a sua identidade de gênero? Mulher, homem e trans. Assim, gente, sabe? Pessoas trans são homens e mulheres, ou não, né? Pode ser não binárias, enfim, né? Aí vocês veem também, não teve contabilidade de pessoas não binárias, gênero fluido, agênero, e eles colocam a pessoa cis apenas como homem e mulher e como se trans não pudesse ser homens e mulheres, né? Então, assim, é muito precário, é ridículo. E voltando um pouco, ler o comentário do Grace, não, da Grace, desculpa. Exato, pessoas de baixa renda ficam excluídas e negligenciadas em absoluto dos acessos ao diagnóstico, perfeito, ao tratamento e acompanhamento. E isso vai se desencadear toda uma cadeia de exclusão social, perfeito, né? São vários fatores assim que vão deixando a pessoa cada vez mais na marginalidade, né? Cada vez mais num limbo social, né? E bom, eu estava comentando da maior chance, né, de pessoas autistas serem mulheres trans, e além disso também elas podem ter outras deficiências, né?
são as ditas comorbidades, né, deficiências coexistentes. Eu, no meu caso, eu tenho a ansiedade generalizada, eu tenho a gagueira e tenho o TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. E o meu transtorno do processamento sensorial é absurdamente forte. Sabe, o sofá daqui de casa, né? Nós estamos morando na casa que era da irmã da minha namorada, né? Ela deixou tudo mobiliado, a gente vai pagar os móveis. O sofá aqui é sintético, eu não consigo sentar no sofá. Nesse calor, eu não sento no sofá. Eu só consigo sentar no sofá por meio de eu sentar em outro tecido, né? Encostar em outro tecido que, enfim, que não me incomode sensorialmente. Para dormir, eu preciso de um umidificador de ar. Né? Para dormir, eu não posso dormir com qualquer travesseiro, não posso dormir com qualquer cobertor, não posso sair de casa sem um abafador. Ainda estou sem abafador, e para mim é extremamente cansativo. Ah, bom, é mensagem sua, né, Gustavo? Vamos lá. Você não acha que generalizado seja um sintoma de sermos PCDs neurodivergentes em uma sociedade capitalista? Capacitista, desculpa. Sim, mas acho que não se limita apenas a isso. Por quê? Claro que nós vivemos numa sociedade capacitista e isso vai nos ferir de alguma forma. Mas o espectro autista em si, tipo, a gente já tem uma dificuldade de comunicação até mesmo de olhar nos olhos da pessoa. Isso não tem exatamente a ver com o capitalismo, por exemplo, né? Isso tem a ver em relação à nossa condição. E já por existir essa tensão, né, de como a gente se comunica, junto, por exemplo, da gagueira, isso tem tem uma intensificação, independente se nós estamos em ambientes confortáveis socialmente, né? Por exemplo, eu conversando com a minha namorada, com meus amigos, independente de tudo isso, eu tenho ansiedade generalizada. Né? Claro que para cada pessoa vai ser diferente, né? Eu tô falando das minhas interseccionalidades, né? Que, claro, o autismo pega bastante para essa questão também. Mas sim, por nós vivemos numa sociedade que tem discriminação, por exemplo, no meu caso, né? Com mulheres, com pessoas trans, com pessoas autistas, com pessoas gagas. Assim, é óbvio que vai ter uma tensão muito maior, né? É óbvio que o simples fato da gente pensar em se mascarar, ou até mesmo se mascarar socialmente, de forma talvez até não intencional, mas vira algo automático, né? Vira algo automático, porque a gente sabe que a gente vai sofrer, a gente sabe que a gente precisa dessa forma de mascaramento social, né? E tudo isso são, querendo ou não, fatores que, por mais que fiquem normalizadas na sociedade e pareçam que a gente está agindo de forma natural, né? Isso tem um peso muito grande psicológico, né? Eu vejo isso muito, por exemplo, ao falarem da comunidade autista, né? Que é onde usam mais esse termo do mascaramento, né? O mascaramento é desgastante. E para nós, pessoas gagas, é pra caralho. Eu vou usar o termo correto, pra caralho. É muito desgastante, porque a gente tem que ficar fazendo malabarismo mental o tempo inteiro. A gente tem que ter um tom certo, a gente tem que ficar alterando palavras e frases inteiras, justamente para não gaguejar e parecer mais bonito para a sociedade. Simplesmente isso. Mensagem do Ash. Vamos lá. Mas também não são só questões sociais externas. Tem muito a ver com como a gente processa informações, sensações e pensa também, exatamente. Afinal, o autismo está intimamente relacionado ao sistema nervoso inteiro. Pois é, né? E é isso. Para a gente já é mais difícil, nós já temos uma dificuldade maior, né? Naturalmente. E mesmo assim, por vivermos numa sociedade muito capacitista, isso acaba piorando muito, né? A intensidade disso aumenta pra caramba, né? E nós temos que falar, por exemplo, também dos níveis de suporte de pessoas autistas, né? Eu acredito que isso é muito negligenciado. Quando nós falamos do autista nível 1 de suporte, nós não estamos falando que ele é nível 1 de suporte para absolutamente tudo, tá? Eu fui laudada como nível 1 de suporte,
Mas, por exemplo, vou abrir aqui muito da minha intimidade com vocês, né? Mas acredito que isso seja necessário, é uma troca, né? Nós estamos falando sobre neurodiversidade. Eu costumo abrir uma porta do móvel e deixar meu celular lá dentro para eu poder assistir enquanto eu lavo louça. E muitas vezes eu bato a minha cabeça naquele móvel. Muitas vezes. Muitas vezes. A minha falta de atenção para essas coisas, para me machucar, é imensa. Então, assim, nível 1 de suporte para quem? Né? Nível 1 de suporte em que sentido? Né? Talvez, você se comunica bem, você raciocina bem, você tem um QI acima da média e tal. São alguns dos fatores. Eu não me resumo a isso. Eu não sou isso. Certo? Então, esses atravessamentos, essas outras questões que nós temos, tem que ser levadas em consideração sempre, né? Uma pessoa nível 3 de suporte, por exemplo, né, que precisa de muito mais demanda social, ela pode ser nível 1, né, ela pode ter uma facilidade extrema em outras questões, né? Então, assim, é muito estereotipado nível de suporte, pra caramba, assim, sabe? Tanto o nível 1 de suporte é considerado Asperger, né, que era um nome de um nazista, né, que fazia, enfim, experimentos com pessoas autistas, outros matava, essa atrocidade toda, e tem gente que defende até hoje esse termo, não é mais utilizado pelo modelo biomédico, mas é defendido, né, essa diferença do autista, ele não é autista como os outros, ele é autista como os outros, sim, ele não é nível 1 de suporte para absolutamente tudo, minha gente, não é, isso é uma forma de eugenia, sabe, isso é uma forma de falar que uns autistas são melhores que os outros, sabe? Fossem menos deficientes ou não podem ser chamados de autista porque o termo autista é lido socialmente de uma forma pejorativa, né? Inclusive eu jogo LOL, né? Eu jogo alguns joguinhos online e vez ou outra eu vejo ainda no chat chamando, você é autista, você tá fazendo isso? Assim, né? Bom, vou ler os comentários aqui. Vou ler seu comentário, Gustavo. Inclusive, as pesquisas que buscam ressignificar a gagueira com uma neurodivergência fazem uma ponte e aliança com o rolê autista. Sim, como no caso do mascaramento, ou gagueira dentro do armário. Exatamente. Porque assim, como eu estava dizendo do espectro autista, ele normalmente vem junto com outras condições coexistentes. E normalmente deficiências do neurodesenvolvimento. Então, assim, a gagueira, eu entendo isso, né? E já pesquisei bastante, enfim, é um compreendimento que eu tenho, talvez alguns discordem, né? Mas eu entendo ela como um distúrbio do neurodesenvolvimento. Isso do jeito que eles classificam, né, no modelo médico, né? Então, entendo eu sim que é do neurodesenvolvimento. A grandíssima maioria das pessoas autistas tem mais de uma condição. No meu caso, é a gagueira, a ansiedade generalizada e o TPS. Mas tem outras pessoas que têm depressão, TDAH, né? O Vladimir falou: boa noite, pessoal. Estou por aqui, mas ocupado? Tá, tudo bem. Grace, é surreal o tanto de pretexto que a sociedade aponta para invalidar as deficiências. Sim, sim. Tanto, né, o próprio Vladimir, ele é fono, né? E, assim, né, absolutamente nada contra a fonoaudiologia, né? Ela é muito necessária. Quanto menos ruído a gente tiver, melhor, né? Tem pessoas que a gente sabe que gagueja tanto, assim, que ao ponto de, infelizmente, ter um ruído comunicacional, assim, absurdo. Então, eu acho que é importante, sim, a gente trabalhar na ansiedade, a gente trabalhar com o respirar fundo, entrar num tom, essas coisas, para mim, tudo bem. O problema central, que não é uma crítica à fonoaudiologia, mas uma crítica a questões médicas, é que a gagueira não é considerada uma deficiência e tem que ser considerada. Se é uma deficiência, não tem cura. Se não tem cura, a gente vai ter os nossos sinais, sabe? Se mascarar o tempo inteiro, é muito cansativo, é muito exaustivo,
E a gente não pode simplesmente nos punir dessa forma, sabe? Como se a gente não pudesse existir socialmente. Assim, sinceramente, eu não consigo engolir isso, sabe? Não dá. Não dá. Ler outro comentário aqui. Eu acho que a discussão de nível de suporte em nossa sociedade, especialmente por profissionais, ainda é super rasa, concordo. Dá para ver muito em como as pessoas falam do assunto, e muitos associam a nível de autismo 1 sendo autismo simples, exatamente, quase inexistente, e 3 sendo a pessoa mais autista possível. Até a descrição disso no DSM não favorece a gente em nada, contribuindo com essa visão. E não só, né, Ash, você comentou sobre o DSM, mas estão usando muito agora a questão do CID, né, da CID-11, né, que teve uma atualização em relação a isso. E tem um problema seríssimo na CID-11. Por quê? A CID-11 associa o autismo à deficiência intelectual. Sendo que entra justamente no campo que eu já estou falando aqui desde o começo da live. Né? São deficiências coexistentes, são deficiências que podem ser coexistentes, não é regra. Não existe alguma outra deficiência que, por regra, vai vir junto do autismo. Sabe, eu tenho o transtorno do processamento sensorial, no caso, eu tenho muita hipersensibilidade. Tem pessoa que tem hipossensibilidade, né, que é sensibilidade abaixo, né, de não sentir dor, enfim, e tem pessoa que simplesmente não tem o TPS, né? Então, relacionar o autismo à deficiência intelectual, assim, sinceramente, é ridículo, sabe? A CID que eu fui laudada é a CID de autista sem deficiência intelectual, sabe? Cadê a minha CID, né? Para pessoa autista com gagueira? Se é assim, né? Se nós vamos separar tudo nas múltiplas categorias de deficiências coexistentes, acho que seria justo, né? Enfim, é uma confusão. Ainda é uma confusão no meio médico, mesmo assim, sendo a mais atualizada que nós temos hoje. E sim, respondendo ainda, né, o seu comentário, Ash, autismo 1, né, que chamam muito como autismo leve, de leve não tem nada. De leve não tem nada. Assim, quem convive com a gente está no nosso próprio corpo, a gente sabe como funcionam as questões pra gente. Algumas coisas a gente tem mais facilidade, e para outras coisas a gente tem uma dificuldade extrema, absurda, né? Isso depende de pessoa para pessoa, cada um vai ter uma facilidade maior em determinadas situações, mas em resumo é isso, né? Autista nível 1, né? Que fala que é Asperger, que é melhor, que é superior, sinceramente, assim, tá caindo exatamente no campo da eugenia e tá defendendo o termo Nazi, sabe? Tá defendendo uma pessoa que não era absolutamente nada boa para pessoas autistas. Porque considerar um certo grupo de pessoas autistas como pessoas válidas de existência para o Terceiro Reich, sinceramente, não acho que isso seja uma defesa a nós, não, sabe? A nossa existência, não acho. Sinceramente. Outro comentário. Vale a pena até mencionar, né, que o autismo nível 1 aparentemente tem mais chance estatístico de tendência ao suicídio. Eu não sei desse dado, tá? Pra ser bem sincera, né? Quero ser o máximo sincero aqui possível com vocês. E sim, há muita negligência autista nível 1. As pessoas normalmente só lembram de autista nível 3 de suporte, né? Que é autista que faz cocô na roupa, que não fala. Inclusive, meu irmão é nível 3 de suporte, ele é não verbal. E eu vejo isso até, de certa forma, pela minha família, sabe? Como tratam o autismo dele e o autismo meu de forma diferente. Como eu já era negada como uma pessoa autista simplesmente por não parecer o meu irmão. E eu ser autista, para algumas pessoas, né? Não vou generalizar num todo,
Era como eu querer parecer o meu irmão, querer ser como meu irmão, e, enfim, como se fosse uma base comparativa. Isso não existe, isso não é verdade. Lê sua mensagem, Gustavo. Nesse sentido que você está argumentando em relação ao autismo, eu sempre me incomodei com isso de chamar gagueira leve, perfeito, ou gagueira severa. Até porque muitas vezes a pessoa pode aparentar ter gagueira leve ou praticamente não gaguejar, mas o esforço dela para fazer isso, no caso mascarar, é enorme. Então ela seria menos gaga do que as outras. Exatamente, Gustavo. Você pegou exatamente no cerne da coisa, né? Como eu cheguei a comentar, eu fiz teatro por 2 anos. Eu sou da comunicação, eu trabalho com o público. Eu já tenho que me mascarar de tantas formas possíveis, como mulher trans, como autista, como gaga. Então, é uma questão multifatorial também, né? Para minha gagueira ser como ela é hoje, mais mascarada. Porque, assim, querendo ou não, vamos ser sinceros, eu tô me mascarando aqui. Tô me mascarando aqui. Sabe, eu tô tentando ao máximo não ter nenhum ruído. Eu sei que eu gaguejar também acaba me interferindo na minha linha de raciocínio por eu ser uma pessoa autista. Então, assim, é completamente multifatorial isso. É por isso que eu acho tão importante a gente estar tendo essa conversa, a gente estar tendo esse diálogo sobre a interseccionalidade na neurodivergência, né? É, Gustavo, vai querer já abrir a outra sala? Será que é melhor? Ah, pode ser. Se bem que eu acho que não é só abrir, não é só fechar e ligar de novo. É só fechar e voltar. Mas teve, tipo. Tem um comentário aqui, eu vou salvar o seu comentário, Ash, para não perder, tá? Aí a gente fechando e abrindo de novo, eu só retomo essa pergunta, tudo bem? Tá. É bom ler aqui a pergunta do Ash, né? Esse último comentário é baseado em algo que já vi muitos profissionais e pessoas autistas mencionarem, mas estou pesquisando aqui e não achei ainda essa relação específica ao nível 1, só autismo em geral. É, Ash, eu esqueci um pouco do que eu estava falando. Caso você possa me recordar aqui no chat do que especificamente que você já viu profissionais falando do autismo nível 1? É que tem essa fala de que o autismo nível 1 está mais associado ao suicídio. Tá, realmente não sei especificamente do nível 1, né? Pode ser que seja realmente do autismo no geral. E sim, pessoas autistas têm muita tendência a autoextermínio. Muita tendência. Isso por conta de novo, né? Questão multifatorial, né? De preconceito, capacitismo, dificuldade de acessar laudo, né? O meu amigo Ricardo demorou 2 décadas para conseguir o laudo dele. Tudo bem, 20 anos atrás eram outros critérios diagnósticos, já era difícil, né? Mas não vamos dizer que hoje está fácil, né? Eu consegui o meu laudo em questão de alguns meses, mas é aquilo, porque eu tava com tudo de mão beijada para mim, sabe? Eu tava com um amigo autista que estuda muito autismo, que tava me dando completo apoio às minhas questões. Tava me ajudando, inclusive, a procurar várias associações, tudo, que faziam um teste neuropsicológico de graça ou a preço social. Então, assim, gente, apoio é muito importante. Muito importante, porque é realmente muito complicado. Márcio levantou a mão? Certo, pode falar, Márcio. Oi, gente, boa noite. Boa Me noite. escutam? Sim, sim. Oi, Bruna, que massa tá acompanhando aqui a live. Prazer conhecê-la. Então, eu, para não perder o gancho, você falou, né, antes de a gente cair, né, dessa questão a gente tava discutindo essa questão de ser mais gago ou menos gago. E aí me veio muito, muito na cabeça como a gente é refém disso quando, tipo, nós somos vítimas de um mecanismo
que faz com que a gente disfarce a gagueira e ao mesmo tempo caímos nessa de tipo, fulano é mais gago ou menos gago. Quando ao mesmo tempo a sociedade faz com que a gente reprima e que a gente esteja o tempo todo, tipo, pensando no como vai falar, trocando palavras, pensando em substituir, evitando falar. Então, assim, eu acho muito problemático, né, todo esse mecanismo, assim. Fulano é apontado como mais gago e aí as pessoas passam a ver com um olhar mais de deficiência uma pessoa que tipo, tem uma gagueira muito severa. Mas, ao mesmo tempo, a gente é incentivado a disfarçar a gagueira. Então, como é que a gente vai chegar numa discussão sobre deficiência se a nossa deficiência é incentivada a não ser vista? Entende? Perfeitamente. E digo mais. Deixa eu falar uma coisa. Desculpa, você não terminou, né? Não, para Não, terminei. Tá, certo. Mas pode falar, complementar, Gustavo. complementar o que o Márcio tá falando, né? Uma das coisas assim, tipo, porque eu geralmente, né, tipo, a minha ênfase para minha pesquisa fica muito nas partes de ciências humanas, ciências sociais, mas vira e mexe, tipo, eu tento, né, tento usar, muitas vezes, não com muita sorte, tipo, em ler algumas coisas da neurociência, tipo, não com muita sorte, porque não, às vezes eu fico, tipo, lendo os artigos e fico completamente confusa, né, porque na minha área, mas tem uma coisa, tipo, interessante, que na verdade, tipo, é uma hipótese, assim, tipo, uma coisa que eu penso, até seria legal tu depois conversar com o Vladimir sobre isso, que é, né, tipo, tem um estudo tipo, na área da fonoaudiologia, que é uma ciência médica, que embora ele tenha essa formação, tipo, da Júdica Silva, da psicologia social e tal, que eu acho que é um erro muito enorme, tipo, achar que a gagueira só afeta a fala, né? Porque a gagueira, na verdade, tipo, ela, como você estava falando, né? Tipo, é um distúrbio ou transtorno de tipo, neurodesenvolvimento e que qualquer tipo de transtorno de neurodesenvolvimento não vai tipo, afetar apenas tipo, uma parte tipo, do cérebro, enquanto outra tipo, não é afetada. Tem até tipo uma ideia tipo, é bem comum de que tipo, as pessoas gagas tipo, supostamente tipo, não usam tanto em comparação com pessoas tipo, não gagas a parte esquerda do cérebro, então elas tipo, compensam com a parte da direita, que é uma balela, você tem críticas, né, tipo, essa concepção, tipo, essa lateralização do cérebro, né, como se o cérebro fosse dividido em dois lados, principalmente tipo, isso não é bem assim que funciona, mas eu achei estudos por neurociência, por exemplo, de neurociência tipo, que estavam interessados, né, tipo, em entender tipo, essa questão tipo, da estrutura neurológica como um todo, de pessoas gagas e pessoas não gagas, não apenas tipo, uma questão da fala, e eles tipo, acharam, por exemplo, que pessoas gagas, tipo, vou dar um exemplo aqui, posso até passar o artigo depois, que pessoas gagas têm uma atividade neurológica visual, espacial, acima da média que pessoas não gagas, sabe? Então, existe um erro, assim, de achar que gagueira tipo, é só fala, é só tipo, as repetições, os prolongamentos, etc. Porque muitas vezes eu penso o quanto a gente estava falando de ansiedade, né? Tipo, o quanto que tipo, eu posso estar tipo, quieta e em silêncio, sem falar, mas meu cérebro tipo, não está parando, sabe? Tipo, eu às vezes tenho a impressão de que muito da forma como que eu penso, como que
acontece, o fluxo de pensamento tipo, comigo, sabe, é muito influenciado pela minha experiência como uma pessoa gaga, né? Então, por isso que, né, tipo, reforçando com essa ideia de que não existe menos gago e com mais gago. Se você tem uma experiência com a, tipo, gagueira, tipo, aquilo vai não só, tipo, afetar tipo, outras tipo, regiões, tipo, né, tipo, neurológicas, como vai, tipo, mudar a sua concepção de mundo, sabe? Com a relação com o tempo, com a comunicação. É uma outra forma tipo, de ver o mundo, né? Perfeitamente. Vou tentar fazer uma junção dos comentários de vocês dois. Vocês estão me ouvindo, né? Bem, né? Tá. Então, sobre justamente, né? Não existe essa gagueira leve, né? Muito disso é por conta de um mascaramento, né? É constante. E justamente, Gustavo, como você comentou, a gente tem que fazer um esforço muito maior do que as outras pessoas para entregar a mesmíssima coisa. E não porque a gente é pior ou inferior, ou enfim, mas é justamente para a gente fazer mais bonito para pessoas neurotípicas, para pessoas não deficientes. Então, assim, um discurso, eu já falei isso em alguns vídeos meus, né? Uma palestra, alguma apresentação que eu vou fazer, que eu já decoraria em uma vez lendo, enfim, memorizando, eu tenho que fazer 3, 4, 5 vezes aquele mesmo texto para mascarar o máximo possível para a sociedade, né? Então, assim, a gente acaba se esforçando muito mais, essa é a realidade. A gente se esforça muito mais do que pessoas neurotípicas para entregar a mesma coisa, bem entre aspas. Porque, assim, independente da qualidade do que a gente está falando, a gente pode estar falando um negócio ultra importante, inteligente e tal, eles só vão enxergar. Você não gaguejou. É a única coisa que vai contar para a pessoa neurotípica. Não o seu conteúdo. Né? Eu acho muito importante a gente frisar isso. Né? Porque é justamente o padrão deles comunicacional, né? Não é o que você tá falando, não é do jeito que você tá falando, se você tá sendo didática, isso eles jogam no lixo. O que importa é você não gaguejar. Você não ser uma pessoa deficiente para a sociedade. Isso que é relevante para eles. O Márcio falou. Essa valorização estética da fala e discurso é algo bizarro. Assim, absurdo. Absurdo. E quando nós falamos de uma interseccionalidade, né, maior, né, tipo juntando gagueira com espectro autista ou a outras condições, é ainda mais absurdo, sabe? Eu vou até comentar com vocês um pouco da minha trajetória. Eu sempre, na minha trajetória, no caso, acadêmica, eu sempre fui excluída, sabe? Eu terminei o ensino fundamental e o ensino médio por um hiperfoco em estudo. Porque eu gosto muito de estudar. Se eu fosse considerar o ambiente que eu estava inserida, sinceramente, talvez eu nem tivesse viva. Vamos partir da realidade, assim. E isso, assim, eu fiz um curso técnico também, sabe? Fiz um curso técnico com 2 outras pessoas que tinham sido excluídas. Uma das pessoas odiada pela classe inteira, por N motivos. Essa pessoa ainda deu um golpe no nosso TCC, sabe, roubando parte do TCC. Então, assim, a nossa trajetória é muito complicada. A gente, eu já sofri muito com isso, e são sempre essas coincidências, né, assim, que acontecem direto, né, muita loucura, né, de que você tá num grupo de 5 pessoas, daí tem que fazer um grupo de apresentação com 5 pessoas, e sempre você é a pessoa excluída. Sempre assim, coincidência, sinceramente. Meu comentário do Vladimir aqui. É nessa valorização de forma, no caso, a desvalorização que surge a gagueira. Sim, né? A gente justamente tem que ficar aparecendo pessoas neurotípicas o tempo inteiro, pessoas não deficientes, ter que ficar se esforçando 4, 5 vezes mais para entregar um negócio de qualidade, não só de qualidade do que você está falando, mas também estética, né, para as pessoas neurotípicas.
Tudo isso é muito desgastante. Muito desgastante. A gente poderia entregar a mesmíssima coisa, memorizando apenas uma vez, e a nossa gagueira ser um detalhe. Ser puramente um detalhe. Mas não, né? Você não gaguejar uma superação, você não gaguejar, sabe? E, sinceramente, não existe a superação da deficiência. Sim, é uma visão que eu tenho, sabe? Não existe a superação da deficiência. A gente continua sendo pessoas com deficiência. A gente reivindicar que nós somos pessoas com deficiência, a gente reivindicar justamente os nossos direitos de tudo que a gente já foi punido na nossa vida. Só a gente enxerga essas dificuldades, né? Tanto quando eu comecei a reivindicar que eu sou uma pessoa com deficiência, mesmo eu já sendo gaga abertamente para todo mundo, tá? Quando eu comecei a reivindicar, eu sou uma pessoa com deficiência, começaram a vir ataques de virou mimimi, virou. E não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente não virou mimimi por ser uma pessoa com deficiência, nos entendemos como pessoas com deficiência, sabe? Eu continuo sendo formada na faculdade, continuo sendo formada num curso técnico, continuo tendo um livro sobre saúde mental, que eu, além de tudo, sou escritora, continuo tendo meu canal no YouTube e sendo trabalhando na comunicação, sendo uma pessoa gaga, que é vista como alguém que não consegue se comunicar socialmente, e sendo uma mulher trans, que também sou punida simplesmente por existir, né? Não deveria existir em milhares de espaços, e também ser uma pessoa autista. Pode falar, Márcia. Então, pegando esse gancho aí da questão da deficiência, que você falou que você reivindicou isso, né? E já apontaram como sendo mimimi e tal. Eu acredito que isso vem muito de um lugar de, tipo, a sociedade não enxerga a gagueira como algo sério. Porque até, tipo, é uma coisa que até já comentei no grupo, né? Que é uma coisa que eu pesquiso mais, tal. Já pesquisei, né? Atualmente deixei um pouco de lado por conta de trabalho, mas inclusive o coletivo tem me dado vontade de revisitar esses estudos e tal. Oi? Mas é justamente um reflexo desse lugar de humor e piada, sabe? Eu acho que parte muito disso, assim, de como a gagueira socialmente e mediaticamente é vista como uma coisa engraçada e uma coisa para fazer chacota, para entreter, para rir. Então eu acho que, tipo, as pessoas não enxergam deficiência justamente porque quando você pensa em deficiência, sei lá, pensa em pessoas cadeirantes, pessoas cegas e de baixa visão, enfim, coisas que as pessoas veem mais no lugar como sério, como tal, nesse sentido. E a gagueira ainda não é vista dessa forma. A gagueira é vista nesse espaço de tá nervoso, kkk, vou me imitar o gaguinho, ele fala kkkk, tipo, é muito isso. E isso é muito, assim, enraizado. Então eu acho que, tipo, o nosso trabalho, as nossas discussões tem esse peso muito forte, assim, de reivindicar que não somos isso. Gagueira é uma coisa séria. Era isso. Sim, perfeitamente. Isso que você falou é muito importante. As pessoas têm uma visão muito estereotipada de deficiência, né? E quando nós falamos da gagueira e volta a falar sobre as minhas condições, né? Assim, mas falando especificamente da gagueira, ela é uma deficiência invisível. O que é considerar uma deficiência invisível? Uma deficiência que você não olha para a pessoa e enxerga essa deficiência. Por exemplo, alguém que tem parte do corpo amputada, enfim, né? E, tipo, no meu caso, eu tenho a gagueira, que é deficiência, eu tenho a TAG, que por um lado é considerada deficiência também, que é ansiedade generalizada, eu sou autista, eu tenho TPS, e, enfim, são 4 deficiências, todas invisíveis. A pessoa não consegue olhar para minha cara e ver a minha deficiência, né? E hoje mesmo, tipo, eu peguei ônibus só por enquanto 2 vezes, né? Desde que eu fui laudada. E hoje eu fui tentar usar o meu direito, né? De assento preferencial, porque eu sei o quanto é desgastante para mim estar em um ônibus. Eu sei o quão desgastante é, ainda mais de pé,
né? E eu cutuquei um moço, né? Jovem, tava com fone de ouvido e tal, eu cutuquei, falei de eu ser uma pessoa com deficiência, detalhe, né? Múltipla, né? E ele só me ignorou. Daí eu dei o clássico, entre aspas, chilique no ônibus, né? Que é como enxergam, né? E ninguém fez nada. Ninguém sequer levantou. E tinha muita gente nova naquele ônibus. Sabe? Eu precisei da ajuda de uma senhora para mim criar coragem de cutucar uma outra moça que estava no fundo do ônibus dormindo. Assim, é realmente muito desgastante, sabe? Aí talvez se eu não tivesse parte do meu corpo, a minha deficiência fosse legitimada. Né? Mas não que, enfim, com pessoas também com 100 partes do corpo também não sofrem capacitismo, né? Capacitismo é extremamente estrutural. Lê o comentário da Gustavo. Vamos lá. Tem uma entrevista que eu acho curiosa de uma fonoaudióloga com o Drauzio Varela, que o Drauzio, em certo momento, pergunta para ela se sempre existiu gagueira na história da humanidade. E ela responde algo do tipo: na sociedade ocidental, sim, mas em certas sociedades que não valorizam tanto a fala como a nossa. Exemplo, a dos pigmeus, praticamente não existe gagueira, perfeitamente. E antes de continuar seu comentário, Gustavo, vale eu dizer que eu acho que eu perdi perdi um pouco o meu ponto, desculpa. Vou continuar lendo, quando eu lembrar eu volto. No caso, pode ser que até existisse gagueira nessa sociedade, mas como ela não valorizava tanto a fala, isso simplesmente não é uma questão. Vou parar de comentar e deixar a Bruna terminar sua apresentação. Pode comentar, tá? Fica à vontade. Isso é, 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 é realmente muito bom a cena, justamente para a gente somar, né? E sim, a gagueira assim, é que nem eu já falei num vídeo também, né? Talvez a gente nem precisasse estar falando sobre deficiências se a gente tivesse acesso como qualquer outras pessoas, né? Por nós não termos esse acesso como qualquer outras pessoas, que infelizmente a gente tem que ficar reivindicando espaço. Porque assim, a gente é negada em emprego por causa de um preconceito social, não é exatamente da gente. Não é culpa nossa, sabe? E muito por conta de uma política liberal, né? Nós acabamos individualizando muitas coisas, né? Tipo, você tem uma deficiência, você não se encaixa na sociedade, a culpa é sua e você que se lasca. É isso, é sempre o apontamento, você que vai fazer fono, você que vai tomar remédio psiquiátrico, e no fim das contas, a causa maior é o capitalismo. No fim das contas é isso, porque se você é uma pessoa com deficiência, dependendo da deficiência que você tiver, você vai ser menos produtiva. Portanto, para que vão querer te contratar? E se te contratarem, vai ser para chão de fábrica. Sabe? É isso, é um preconceito estrutural. E é o que eu falo. Bastante assim com as pessoas ao meu redor. Eu entendo que eu tenho ansiedade generalizada e tal, muito por conta da sociedade, mas não tem como eu isolar isso da realidade. Isso é impossível. A gente está numa sociedade que tem preconceito com pessoas gagas, que tem preconceito com pessoas autistas, que tem preconceito com mulheres, que tem preconceito com pessoas trans. Então, assim, não tem como eu viver no meu mundo mágico e ser uma pessoa ignorante, porque a realidade material vai bater na porta. Não tem como desassociar as coisas, é impossível. Não é possível a gente viver numa ignorância, né, da realidade e simplesmente essas opressões sumirem. Não dá, não tem como. Comentário do Vladimir. Nesse caso, Gustavo, deixa de ser doença, deixa de ser gagueira. Exatamente. Vou compartilhar aqui o link da entrevista do Drauzio. Bom, vou ver depois. Agora, infelizmente, não é uma hora muito boa para olhar. E eu, infelizmente, ainda não lembro do ponto que eu gostaria de falar. É verdade, lembrei. Inclusive, já tinha começado a falar sobre isso, né? Como a deficiência se dá socialmente, né?
Quando nós falamos, por exemplo, vamos dar exemplo do Brasil, né? Falando que foi descoberto em 1500, todo aquele papo, né? Sendo que já tinham povos indígenas, enfim. As construções, tipo, mesmo pensando naquela época, tá? De 1500 para frente, já existiam sociedades, já existiam pessoas deficientes. As pessoas deficientes, na verdade, já eram mais negligenciadas, já morriam mais cedo, enfim, por conta de doenças, por conta de um monte de outras questões, né? E a nossa arquitetura é pensada de forma capacitista. É pensada de forma para determinadas pessoas vão acessar esse espaço e determinadas pessoas não vão acessar esse espaço, né? Então, por isso que a gente não pode individualizar as deficiências, né? Individualizar de a deficiência estar naquele indivíduo e aquele indivíduo que tem que se moldar como se a sociedade não fosse deficiente, como se a sociedade não fosse preconceituosa, como se a sociedade não tivesse suas questões, né? Porque por muitas vezes nós podemos notar, quem é problemático nessa história são os outros, não é a gente não. Sabe, a gente que está tentando lutar e se moldar incessantemente para uma sociedade, no mínimo, nos respeitar como seres humanos, como pessoas que existem, como pessoas que podem existir, né? Há pouquíssimo tempo eu peguei um metrô e, justamente, né, a gente estava falando sobre gagueira leve, severa e tudo, e para a sociedade, eu tenho uma gagueira leve, por conta de, né, justamente desses vários fatores de mascaramento. E eu dei uma leve gaguejada e foi motivo de riso no metrô. Riso. Sabe, deram risada da minha cara. E como falar que isso não nos afeta? Né? Como? Porque é isso, tipo, independente da gagueira vista como leve, ela vai continuar sendo considerada humor. Vai continuar sendo considerada chacota. Independente do grau dela. Independente. Pode falar, Gustavo. Não, tipo, inclusive, tipo, acho que sim, o que eu falar. Coisas de live. Não, da questão da... Não, tipo, eu queria falar uma outra coisa, mas aí você estava comentando isso da chacota, né? Não, assim, tipo, como que a gagueira, qual é o estereótipo da gagueira, né? Tipo, porque muitas vezes não é só, tipo, é motivo de chacota, como ela também, né? Tipo, a pessoa tá nervosa, tá hesitante, né? Às vezes, eu vejo muito tipo, isso em literatura, né? Tipo, quando você tipo, tá lá, tipo, tipo, tá lendo, né? Aí você tem uma conversa tensa, onde um personagem, tipo, ele coloca, tipo, o outro contra a parede, né? Tipo, com alguma revelação, aí tipo, o autor escreve, aí ele começou a gaguejar, sabe? Como se isso fosse uma coisa, tipo, a pessoa, tipo, tá pouco confiante, tá com medo e tal, né? Como que essas coisas estão associadas, né? E a outra coisa que, tipo, eu queria comentar, tipo, enfim, tipo, ainda voltando para essa questão tipo, do Ocidente, você fala tipo, do capitalismo, mas o capitalismo é uma invenção do Ocidente, né? Então, quando a gente vai para sociedades tipo, não ocidentais, você percebe que a relação com a eficiência era outra, né? Tem um livro que é bem legal, tipo, do Darcy Ribeiro, que é Diários Índios, os Urubu Kapur. E ele é bem interessante porque ele narra uma coisa, porque os Urubu Kapur, se não me engano, fica no Maranhão, essa etnia, pode estar enganada, mas tipo, em um certo período tipo, da história deles, eles sofreram uma doença, assim, uma praga tipo, que causou com que uma boa parte das crianças tipo, Kapur nascessem surdas, né? E o que os Kapur tipo, já fizeram? Talvez de segregar, de discriminar tipo, esses
indígenas por surdos, todos os indígenas por Kapur, aquela sociedade, eles criaram uma língua de sinais por Kapur indígena, e todos os indígenas daquela sociedade eram bilíngues. Eles sabiam a língua de sinais e a língua oral, né? E a gente tem essa discussão, né? Aqui na educação, se deveria ou não ensinar Libras, quando que eles, lá em 1500, não sei o que, já tinham resolvido aquilo. O problema deu justamente na colonização, porque vieram os missionários catequizar, e eles só catequizaram os falantes, né? Os ouvintes, né? Eles ignoraram os surdos, né? Porque justamente dentro dessa linha ocidental, europeia, capitalista, você tem essa relação de deficiência, como você falou, né? Que deficiência é algo social, né? Para os carapuzos, talvez nem existisse essa ideia de deficiência, sabe? Exatamente, né? Por isso a deficiência ela é muito, ela vem, né, muito por conta dessas barreiras sociais, né? Justamente delas. Ó, vamos abrir mais uma, voltar de novo para a sala? Mais uma vez. Certo. Vocês vão querer continuar por muito mais tempo? A gente faz Eu tenho mais algumas coisinhas para falar. Mas qualquer coisa a gente fez só mais uma. Vamos, essa outra do que a gente abrir agora, vamos deixar você falar, não te interromper tanto. É que foi muito, já teve um debate bem legal, assim, sabe? Sim. Vou copiar já o comentário aqui do Vladimir, porque a sala vai fechar. E aí, pra você, a gente dá essa chance aqui, a gente fica caladinha pra... Não, tá tudo bem. Tudo bem. Enfim. Vamos lá. Respondendo o comentário do Vladimir, né, em questão do riso ser do inesperado, né, claro que tem esse fator do inesperado, né, mas eu acredito que também tem muita influência de como a gagueira é vista na nossa sociedade, né, como a gente já comentou, gaga de Ilhéus e tudo. Então, se a gagueira fosse naturalizada, se as pessoas pudessem gaguejar em paz e não ser vistas como menores nem nada, talvez a minha gagueira fosse só ser mais algum detalhe do dia a dia, né? De algo comum, que é o que deveria ser, né? E, infelizmente, não é visto dessa forma. E, bom, falando do que você, Gustavo comentou, né? Sobre a inclusão de pessoas, né, como talvez não existisse essa deficiência, né, por conta de uma interpretação social, né, acho que nós podemos usar um caso que teve da Djamila Ribeiro, né, ela é uma autora negra, né, muito reconhecida por sua luta feminista e tudo, e ela postou uma vez um texto contra pessoas trans. E, assim, eu sinceramente eu acho isso muito escandaloso, ainda mais do ponto de partida que a pessoa tenta traçar, sabe? Ela estava questionando que, pessoas que menstruam está tirando o espaço das pessoas que não podem menstruar, né? Das mulheres cis que não podem menstruar. E, tipo, sabe? Que mulher cis que não pode menstruar que vai se incomodar com esse termo? No caso seriam justamente as pessoas que não menstruam, né? Seria justamente o termo contrário disso. E é sempre um papo, né? Se você está incluindo uma minoria, então você está excluindo uma parte da sociedade, você está excluindo as mulheres cis que não menstruam. E não é sobre isso, né? Quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de... por exemplo, do próprio Pajubá, né? Não sei se vocês conhecem o Pajubá, mas o Pajubá é uma língua trans, né? Que as pessoas trans criaram muito por conta da opressão policial, né? Que sempre sofreram, enfim, né? E
tipo, não tem como falar que o Pajubá não existe ou que o Pajubá não é bom, porque pessoas que falam em Libras não entendem o Pajubá, ou pessoas que não são trans não entendem o Pajubá, sabe? É só uma forma de comunicação, é só e falar pessoas que não menstruam, é uma forma de a gente dar espaço para pessoas que não querem ser tabeladas por um gênero específico, né? E tá tudo bem, né? Qual o problema da gente incluir mais pessoas na nossa sociedade, né? Não seria mais fácil, talvez, ela comentar como que a gente tem que ter um amplo debate social justamente para que haja haja essa inclusão, né? Dessa tipo de não ter. Desculpa, eu não sei se eu estou conseguindo sintetizar muito bem. Mas justamente ela tenta falar desse ruído, né? Pô, se é um ruído, por que a gente não tenta tratar esse ruído ao invés de simplesmente excluir a minoria da sociedade, sabe? Ah, se é um problema o Pajubá para pessoas que falam em linguagem de sinais, por que nós não ensinamos essas pessoas o Pajubá? E por que não ensinamos Libras para pessoas que falam Pajubá? Né? Isso é uma inclusão verdadeira. Isso é uma inclusão verdadeira. A gente não pode simplesmente jogar uma minoria às traças porque outro grupo não vai entender a forma comunicacional, né? Deixa eu ler os comentários, tem bastante coisa e a gatinha tá em cima do meu mouse. Hein? Vai, gatinha, vai pra lá. Vamos lá. Bruna, gostei de ouvir você. Certo. Não tem muito o que responder no chat. Mas, enfim, eu fico muito triste pelo posicionamento da Djamila Ribeiro, sabe? Muito triste. Porque, tipo, não é porque ela é uma mulher negra, feminista, que ela pode ser transfóbica, né? E nós sabemos muito como pautas identitárias, né, de fato, né, quando nós excluímos a luta de classe, né, quando nós lutamos só por pautas muito específicas, isso acabam sendo muitas vezes usadas como barreira, né, de tipo, mas você não é uma pessoa negra e você não tá na favela, né, tentar usar esse argumento para defender transfobia, né, ou até talvez me acusar de uma pessoa racista por conta de estar apontando transfobia, né? Infelizmente, são as contradições do nosso tempo, né? De você, tipo, parece que é uma luta de quem é mais sofrido, de quem é mais marginalizado, né? Como se eu pudesse falar, por exemplo, qualquer tipo de merda e por eu ser trans, gaga, mulher, autista, TTEG, TTPS, tudo que eu tô falando não pode ser questionado. E não, pode ser questionado, vocês devem questionar, vocês devem conversar sobre, né? O que realmente não pode é cair nessa armadilha de crime, né? De crime contra uma minoria que não é sua, né? E é até curioso, porque a Djamila Ribeiro que fala muito sobre o local de fala, né? Só que ela, enfim, ignora o local de fala de outras pessoas, né? Só enxerga a dela, né? A sua existência, né? É muito triste, muito triste. Bom, eu não sei muito mais o que eu poderia acrescentar. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Acho que a gente pode falar até o fim dessa live, né? Até a sala fechar. Não sei o que vocês acham disso. Pode falar, Márcio. A gente começou, tipo, já vou estudar a fala, Márcio. A gente começou 20 e 47, então até mais do que, tipo, 9h30. Tudo bem, tudo ótimo. Pode falar, Márcio. Também queria primeiramente parabenizar muito, tipo, foi um público, assim, um pouco reduzido, mas, assim, a discussão foi super rica. Eu acho, inclusive, que, assim, a gente
o pessoal podia até ter participado mais. Eu sei que vai ficar salvo e tal, mas para as próximas vezes é bom essa discussão, assim, ao vivo, né? Eu acho que é sempre mais rica. E muito massa, Bruna, te ouvir. Achei muito bacana. Só queria perguntar, assim, mais uma coisa pessoal para você. Você, enquanto uma mulher trans e gaga, eu não diria semelhança, mas, assim, quais características e tipo de preconceito, assim, não semelhança, mas coisas parecidas, assim, que você vê nesses dois tipos de opressão que as pessoas te tratam, assim. Falando sobre interseccionalidade. Se tem alguma coisa que você enxergou ao longo da sua vida, que foi um tratamento opressor, de alguma forma um pouco parecido, enfim, se isso existe. Mais uma curiosidade minha mesmo. Bom, vamos lá. A minha realidade também é bem específica. Eu desconfio da minha mãe ser autista. De verdade, eu desconfio dela ser autista. Inclusive, acho que eu não falei disso aqui na live ainda, mas o autismo ele é muito genético, né? Tipo, ele tem uns 95% de fatores genéticos e outros 5% que eles chamam de fatores de risco, e que em muito é uma condição de tipo, a mãe ficou grávida aos 40 anos e, portanto, o filho é autista. Mas entra no caso de a pessoa já seria autista, mas ela nasce precisando de um nível de suporte maior, tá? E vou usar um outro exemplo, vou dar um exemplo material em relação a isso. Eu sou a primeira filha da minha mãe. Eu sou nível 1 de suporte. O meu irmão mais novo, que minha mãe teve mais velha, ele é nível 3 de suporte. Então, assim, ele demanda mais dificuldade, o autismo dele é mais severo, é mais complicado, e de fato é mais complicado, tanto que ele é não verbal, ele às vezes, tipo, faz as suas necessidades na roupa, no chão, sabe? Não tem essas noções sociais, tanto que é até um medo que eu tenho, né? E que realmente acontece de pessoas autistas em fase adulta de fazerem alguma besteira socialmente, né, que não é lida como normal e ser presa, sabe? Enfim, de tirar roupa, sabe? No meio da rua, né? E são coisas, assim, que perturbam a sociedade, né? E, infelizmente, às vezes até a pessoa tendo laudo é realmente um problema, assim, realmente, sem a pessoa poder ser presa, tá? Isso é bem realidade. E, enfim, né, por que eu falei de tudo isso, né? Eu tendo suspeita da minha mãe ser autista, eu já tive muitos privilégios, por exemplo, questões sensoriais. Minha mãe, desde antes de eu nascer, ela já tirava as etiquetas da roupa dela, porque ela também tem o transtorno do processamento sensorial. Ela também se incomoda com as etiquetas. Então, para mim, etiqueta, por exemplo, que é algo que me perturba muito, nunca tive problema, sabe? Nunca foi um problema do meu dia a dia, porque eu tinha esse cuidado da minha mãe, né? E por conta disso até me afastou muito, assim, de eu me entender como uma pessoa autista, porque eu não tava, tipo, talvez se eu estivesse sofrendo incessantemente o tempo inteiro, sabe? Fosse um sinal de me levarem para uma psicóloga, para um médico, alguma coisa assim, mas eu sempre fui muito acolhida sensorialmente, né? Isso realmente me ajudou muito. E, assim, também tem até as questões das repressões de sinais autistas desde pequena, né? Quando eu desenho, por exemplo, eu olho o desenho de ângulos não convencionais, sabe? Enfim, e isso desde quando eu era pequenininha, eu já, tipo, por que você tá olhando desse jeito? Daí eu já parava de olhar daquele jeito, né? Então, muitos dos meus sinais autísticos, né, por conta de eu poder usar roupa num tecido confortável que me agradava e que não me causava esse problema social, né, que eu mostraria. Porque quando eu tô com uma roupa desconfortável é nítido, gente. Eu fico me mexendo muito, assim, né? E tem casos, assim, que eu não consigo fugir muito. Por exemplo, calça jeans.
Calça jeans o jeans é um tecido que me perturba. Normalmente, quando, por exemplo, tá frio, eu coloco uma outra calça por baixo. Então, é justamente essas múltiplas formas de nos mascarar e também de respeitar o nosso corpo. Porque o mascaramento, às vezes, não é, pelo menos falando do mascaramento autista, né? Não é uma forma de você estar se punindo, mas às vezes é uma forma de você estar se respeitando também, né? Porque você não precisa estar tendo aquele estímulo o tempo inteiro para sofrer, para mostrar que você é autista, sabe? Às vezes é um negócio desnecessário. Desnecessário. Por isso, um fone abafador, né? Essas coisas são tão importantes para pessoas autistas, tipo, não só para elas não mostrarem tanto o autistar, né? Os seus sinais autistas, mas também para se prevenir, né, sensorialmente, enfim, dessas formas que, querendo ou não, são agressivas para os nossos corpos, né, para as nossas existências. Eu consegui responder bem? Certo. Deixa eu ver. A ideia é essa, a gente incluir todas as formas de comunicação, as não verbais também. Sim, com certeza. Porque, querendo ou não, pessoas não verbais também se comunicam. Né? A comunicação ela é muito estereotipada como você precisa falar e você precisa falar de forma fluente. O que é a forma fluente? É a forma não autista, é a forma não gaga, né? É a forma não deficiente. Porque se a pessoa não é autista, não é gaga e fala de um jeito merda, ela não vai ser considerada desfluente. Não vai, definitivamente não vai. Né? A gente é desfluente, independente do nosso conteúdo, do nosso material. É o caso do Bolsonaro, por exemplo. Pois é, né? Que influência tem aquela coisa, né? Nossa. Mas vai ver se vão chamar de desfluente. Não vão nada, não existe isso. Mas uma coisa, tipo, que até foi legal tipo, de você ler os comentários, porque eu vi que a gravação do Zoom, ele não grava, tipo, o chat. É só o vídeo. Até foi bom você ler tipo, os comentários que assim, tipo, a gravação vai ficar. As pessoas que comentaram, né, tipo, no chat, tipo, eu também, né, vão ser incluídas. Tipo, até bom pra gente pensar num próximo evento pra gente usar uma outra forma de gravação que grave a tela inteira, né, pra contemplar tudo. No caso, eu acho também interessante a gente falar. Claro que é importante ter visualmente o que está escrito, né? Mas a gente falar também caso a pessoa seja cega, por exemplo. Né? E só possa estar ouvindo o que a gente está falando, né? Tipo, ou também, inclusive, ter legenda, que eu acho que na versão gratuita do Zoom não tem legenda. O bom assim, pelo menos eu acredito, né? Todas as gravações está dando para ter pelo menos a leitura labial, né? Já talvez facilite um pouco, né? Sim. Mas não é 100%. Desculpa, você vai falar mais alguma coisa? Não, é só isso. Certo. Deixa eu ler o comentário do Ash aqui. Desconfio que meu pai é também. O que é bem irônico considerando a posição dele na minha vida e as coisas que ele fala, kaká. Mas para ser bem sincero, tem muita gente na minha família com traços e até 2 sobrinhos meus laudados já. Pois é, por isso que eu falo, o autismo, ele é genético. Mesmo que falam que não é genético e é fator de risco, a pessoa já ia nascer autista de qualquer jeito. Só nasce mais autista, né, bem entre aspas, né, com um grau mais severo, né, não gosto dessa categorização de mais severo, menos severo, enfim, da mesma coisa para gagueira, né, porque a gente pode mascarar. Tem alguns autistas que não têm essa possibilidade, né, então, enfim, são essas múltiplas leituras sociais. E até para minha mãe mesmo, acaba sendo uma negação de eu ser uma pessoa autista. Eu não estou conversando com ela, fui laudada, não estou falando com ela, ela talvez nem saiba que eu fui laudada, e porque é uma relação complicada, né? Querendo ou não, é uma relação um pouco complicada, porque tipo, a partir do momento que eu falei da suspeita de eu ser autista, eu não falei só por base de mim mesma, né?
falei por base da minha interpretação sobre a minha realidade, da minha namorada, do meu amigo Ricardo, que é autista, que pesquisa muito do autismo, num psicólogo que eu estava fazendo que já tinha falado que muito provavelmente eu era autista. Então, já para não sofrer algum tipo de agressão da minha mãe, peguei tudo isso e falei para ela, falei, olha, tem chance de ser autista, por base de 4 pessoas contando comigo. E o que aconteceu em consequência é que ela falou que eu estava falando que eu era autista por causa do meu amigo Ricardo. Simplesmente desmerecendo tudo e falando que eu só ouvia ele, né? Como se eu não ouvisse outras pessoas, ou como se eu tivesse que levar a consideração da minha mãe, os achismos dela, como verdade absoluta, né? E isso, assim, não sei se é muito legal eu entrar nessas questões familiares, mas eu entendo que muito provavelmente muitos de vocês também passam por essas coisas, mas é sempre uma dificuldade de eu ter autonomia, sabe? Eu não posso ser eu não posso pesquisar, não posso fazer terapia, não posso fazer psiquiatra, não posso me autoconhecer, e tudo roda em torno do que minha mãe acha de mim, né? Do que ela acha que pode ser ou não pode ser. Tanto eu acabei não precisando de ninguém pro meu laudo, né? Precisei apenas da minha própria existência, mas eu achava que eu precisaria conversar com parte da minha família, ou pelo menos com a minha namorada, né? Para esse laudo. Eu tive muitas sessões, né? Mas foram todas só comigo. Dei muito feedback também do que minha namorada percebe, do que o Ricardo percebe, do que, enfim, outro psicólogo falava, enfim, né, até mesmo do que minha mãe falava também dos meus traços autísticos, né, enfim, é uma curiosidade, né, tipo, não quer aceitar, mas ao mesmo tempo conversa comigo sobre meus traços autísticos. Essa leve contradição, né. E quando eu fui pedir ajuda para ela falar dos meus traços autísticos e tal, ela falava que queria falar o que ela quisesse. E, tipo, coisas completamente desconexas da investigação do autismo. Então, assim, de verdade, gente, tem familiar às vezes que atrapalha, mas atrapalha do que ajuda. E às vezes você precisa desse familiar para falar sobre a sua infância. Você precisa, e sabe, e é muito ruim, assim, às vezes a sua voz não é legitimada por você mesma, porque por você ser uma pessoa com deficiência, você talvez invente, você talvez minta, você, sabe, e assim, não foi da minha realidade, né, pro meu laudo, né, mas é realidade de outras pessoas, né, eu acho que eu não posso me limitar a mim, ao meu laudo, a como foi meu laudo, a como foi a minha facilidade para ter meu laudo, né. Lê esse comentário, Gustavo. Sim, estava pensando nisso agora, sobre às vezes você precisar dos familiares para trazer os relatos de infância. Pois é, e quando eu justamente falei, mãe, fala exatamente tudo o que você me falou pro psiquiatra. Tudo o que você me falou, tipo, não é mentira, não é invenção, não é inventar causa, sabe? É só falar o que, tipo, e não, ela tava querendo falar do meu parto, sabe? Nasci de parto de fórceps, foi um parto difícil e tal, mas o autismo, por exemplo, ele não é uma deficiência simplesmente adquirida que você adquire durante a vida ou de uma dificuldade no parto, né? Por ele ser genético e tudo, você nasce autista, né? Quando nós falamos de neurodivergências, nós estamos falando de cérebros diferentes, cérebros que são previamente, né, antes de tudo, assim, moldados, né, como, enfim, né, nós já seremos pessoas deficientes nós já seremos pessoas deficientes, independentemente do tipo de nascimento. Claro, tipo, por exemplo, meu irmão autista, né, meu irmão mais novo, ele teve um parto muito difícil, teve um parto com a minha mãe já mais velha. Então, claro que isso influencia de ter traços mais autísticos, né? De ter um nível de suporte maior, mas não significa que a pessoa não seria autista. E no meu caso também não significaria que eu não fosse uma pessoa gaga, né?
É, Enfim, ela tava querendo atrapalhar meu laudo. Às vezes não por maldade, né? Não é um ataque, né? Mas é uma pena. É uma pena. Pode falar, Gustavo. Não, tipo, eu acho interessante, né? Tipo, não só agora tipo, que você falou, mas toda a sua fala, né? Tipo, que, tipo, inclusive eu agradeço. Foi uma puta de uma aula de aprendizado, uma troca. Tipo, eu acho interessante, né? Como que, enfim, né? Tipo, tem muita coisa, né? Tipo, dentro. É óbvio que dentro da, tipo, neurodivergência, né? Tipo, é, voltando, tipo, no tema da sua fala, que é essa questão da interseccionalidade, eu acho que essa, tipo, interseccionalidade, tipo, não só é importante tipo, no sentido tipo, de jogar luz tipo, a esses atravessamentos, ainda mais pessoas com deficiências múltiplas, né? Mas também tipo, para a gente tipo, aprender uns com os outros, né? Porque eu acho muito interessante, assim, tipo, na primeira vez, tipo, não eu não estudo, tipo, faltam 10 minutos, mas tudo bem. Eu não estudo autismo, estudo por Mangueira, mas enfim, eu namoro com uma pessoa que a gente está nesse processo de investigação, até a mãe dela, tipo, acha que ela é, tipo, que ela é tipo, autista, mas tipo, ela nunca teve acesso, né, tipo, a um bom profissional, né? Tipo, eu converso muito com ela, converso com outras pessoas, tipo, inclusive, tipo, eu achei muito interessante porque quando eu comecei o Gagofonia, né, e tipo, inclusive, tipo, muitas tipo, das pessoas que hoje tipo, estão no coletivo são pessoas gagas porque me mandaram mensagem pelo Cacofonia. Eu recebi várias tipo, mensagens de pessoas gagas, até que chegou para um momento que eu falei, cara, vou reunir pro geral, sabe? Mas ao mesmo tempo também eu também recebi muita mensagem de pessoa autista, sabe? Se identificando com algumas questões que eu trazia sobre tipo, Mangueira. E eu não sou uma pessoa tipo, autista. Eu tenho tipo, outras questões. Tenho tipo, também tenho ansiedade é, generalizada, sabe? Eu, assim, tipo, em termos, né, tipo, ainda usando esses termos tipo, antigos, tipo, problemáticos, talvez, tipo, né, tipo, seria interessante, tipo, a gente como um coletivo, tipo, repensar e propor, tipo, novos termos, mas ainda pensando, tipo, quando eu tinha tipo, uma carreira muito severa, sabe? Eu não conseguia falar meu nome, sabe? Eu ficava assim, tipo, pra falar meu nome. Eu não sei como que hoje em dia, tipo, eu virei a chave. Tipo, tem a questão da carreira, tem questão da depressão, tem uma suspeita de bipolaridade, tanto é porque eu tomo por remédio para controlador de humor, mas ouvindo o seu relato, tipo, ouvindo a sua fala, tipo, é óbvio que tem, tipo, que cada neurodivergência tem suas especificidades pra gente, tipo, estar aqui para trocar e aprender, tipo, um com o outro. Mas ao ouvir, tipo, o seu relato, como que, né, tem tipo, algumas semelhanças, tipo, algumas identificações, você falou, tipo, agora, do seu irmão ou irmã? Do meu irmão. Tipo, eu também tive, tipo, um, 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 um parto bem, tipo, traumático. Meu pai também é gago e eu tive, tipo, um parto traumático. Minha mãe, tipo, acha que eu virei gaga, tipo, com essa combinação de fatores, o genético e o trauma, né? A questão do mascaramento, né? Tipo, a questão tipo, que você trouxe, eu achei muito interessante quando você colocou, tipo, a fluência como uma posição à fala autista, e a fala gaga, né? Tipo, de alguma forma, se a gente for, assim, tipo, pensar na gagueira como um tipo de influência, a gente pode pensar também no autismo como uma influência.
e uma pessoa que é surda, polarizada, ou que tem a síndrome de Tourette como uma influência, né? E, enfim, e tipo, eu acho muito legal, assim, tipo, né, tipo, essa ênfase que você traz, tipo, na interseccionalidade, porque assim, pra gente tipo, não fica só, né, tipo, aquela coisa, só por gagueira, só por gagueira, porque, tipo, se, né, como a gente estava tipo, criticando em outro momento no grupo, quando a gente hegemoniza, que é demais, só, tipo, sua fala de uma questão a partir tipo, né, tipo, de uma abordagem, tipo, a gente perde, né, tipo, uma capacidade tipo, de compreender aquilo de uma forma multidimensional, sabe? E, inclusive, assim, para terminar minha fala, né, tem 5 minutos. Eu tenho um texto de um cara que eu gosto muito, do Christopher Constantino, infelizmente está em inglês, mas eu vou compartilhar tipo, com vocês, que é tipo o título do texto tipo o que as pessoas gagas podem tipo, aprender tipo, com o movimento da neurodiversidade. E é um texto que ele escreveu com uma pesquisadora tipo, autista, né? Tipo, e ele é gago, né? Tipo, eu acho que essas alianças, essas intersecções são fundamentais, né? Sim, e digo mais, por que que a comunidade autista se identifica tanto com as questões da gagueira? O espectro autista, ele em muito também, ele é vinculado com a ecolalia. Não sei se vocês têm uma compreensão do que é ecolalia, né? Mas é extremamente parecido com a gagueira, sabe? É muito parecido mesmo, assim. E tanto é que eu fico confusa de quando eu estou gaguejando e quando eu estou tendo ecolalia. Porque assim, onde está essa barreira, sabe? Onde começa um e termina o outro, né? Ainda mais para nós que enfim, perdi a palavra, desculpem. Mas enfim, né? Que sou gaga e sou uma mulher autista, né? E, enfim, a questão da fluência, disfluência, né? A gente tem que discutir também com outras comunidades e justamente com essa questão interseccional. Porque para uma pessoa como eu, por exemplo, para mim tem outras barreiras do que para pessoas que não são autistas, para pessoas que não são mulheres trans, pessoas que não são mulheres, né? Então, a gagueira, ela não é um bloco hegemônico, fixo, e é desse jeito, pronto, acabou. Não, depende muito de onde você está falando, depende muito da sua classe, depende muito da sua cor, depende muito da sua identidade de gênero, né? É um negócio extremamente multifatorial. Como eu falei no começo da live, né? Dependendo da deficiência que você tem, você vai ter menos acesso ainda ao emprego, né? Quando nós falamos que as mulheres negras são as que recebem menor salário no Brasil, nós também não estamos considerando, e se essa mulher negra for autista e ter outras intersecções de outras deficiências, né? E quando nós pesquisamos, realmente, assim, é um funil, assim, que é muito absurdo, sabe? Quanto mais nós investigamos, quanto mais quando mais questões que podem atrapalhar a vida dessa pessoa socialmente, né, muito por conta de vários preconceitos históricos, né, pior fica. E não são lutas identitárias, né, eu falo isso recorrentemente no meu canal, acho que quem assiste tá cansado já de ouvir isso, mas a gente tem que falar sobre, sabe? A gente lutar pelas minorias, pelo acesso às minorias ao mercado de trabalho, para elas poderem trabalhar, poder sobreviver, poder existir. Assim, não vai ter não vai ter uma revolução se a gente não estiver viva, sabe? Não vai ser uma perspectiva. Até um negócio que eu falei em um dos meus últimos vídeos, né? Se a revolução for daqui 20 anos e a expectativa de vida de mulher trans é de 35, assim, minha expectativa de vida já vai ter passado. Será que eu vou estar viva? Né? Quem que tá lutando por nós agora?
a gente não pode só focar na luta de classe. A gente não pode só focar na luta geral, a gente tem que partir também das especificidades de cada pessoa, né? Porque senão a gente tá lascada, né? Claro que vão ter contradições, vão continuar tendo contradições numa revolução anarquista, numa revolução comunista, vão continuar existindo essas contradições, mas as contradições não podem simplesmente sumir e começarem a ser lutadas para que não exista racismo, transfobia, essas coisas depois. E não pode ficar empurrando isso com a barriga, né? Ainda mais nós que somos pessoas deficientes, a gente sabe como a água bate na bunda, né? Como é muito importante a gente lutar agora, hoje, porque a gente precisa existir na nossa sociedade. E acredito que seja isso. Acho que a gente pode finalizar. Você tá mutada. Vocês querem, tipo, eu fazer mais um só para você, tipo, falar mais uma coisa, tipo, encerrar? Ou tá bom? Acho que é só. Talvez fazer uma propaganda do meu canal do YouTube, né? Me sigam lá, Bruna Gago Transgressão, né? E basicamente é isso. Eu falo sobre deficiência, transgeneridade, inclusão das pessoas no mercado de trabalho e na sociedade. É isso.